lá dar continuidade com o nosso conteúdo. Hoje a gente vai estudar sobre a Revolução Russa, vou dar um breve paralelo sobre esse conteúdo, porque ele é mais importante em si para entender como foi mesmo que chegou o fim da guerra, né, com a saída da Rússia, mas principalmente ele se encaixa perfeitamente no contexto da Guerra Fria. Então, para entender como se formou o mundo bipolar, né, capitalismo versus socialismo, é preciso entender essa história da Rússia. Então, vamos estudar a Revolução Russa de 1917. Antes de passarmos para a Revolução em si, a gente precisa entender como estava a Rússia, né, no seu processo de constituição dos final do século XIX e início do século XX. É preciso entender que a Rússia ela não vai seguir os padrões europeus, né? A Rússia é uma extensão territorial de proporções continentais, que tem nacionalidades que são oprimidas, né? Não existe só russos dentro do território, e também nós temos, né, uma Rússia dos czares. O que é o czar? Czar é imperador. Então, é uma Rússia que quem detém o poder ainda é um imperador aos moldes extremamente autoritários, tá? Então, para a gente entender isso, nós estamos falando de um mundo europeu industrializado, capitalista e que já está, né, buscando colônias com imperialismo. E aí nós temos a Rússia. O que é a Rússia? A Rússia tem 80% da sua população vivendo aí uma estrutura agrária, ainda vive no campo. Nós temos, né, com essa estrutura de Rússia agrária, né, aqui, a sua principal atividade econômica vai ser a produção agrícola, né, para o consumo interno e para a exportação, levando até o apelido de celeiro da Europa, né, o celeiro como aquele lugar que armazena alimentos e animais. Então, a Rússia está nessa situação com uma industrialização ainda incipiente. Começaram a sua industrialização no final do século XIX e no início do século XX isso ainda está meio que engatinhando, né? Aí a gente tem, para entender, que a abolição da servidão, né, que é o sistema e a organização de trabalho, que ainda é uma permanência da Idade Média, em que o camponês ele trabalha na terra do dono do senhor de terra, o camponês paga, né, impostos para tudo isso, recebe alimentos em troca de seu trabalho. Então, esse sistema só vai chegar ao fim em 1861 na Rússia, em relação ao restante da Europa, que já vivia um regime de trabalho industrializado, com a maior parte dos trabalhadores sendo operários, e que também já tinham direitos trabalhistas, né? Então, a Rússia não tinha nada disso. Nós temos uma monarquia absolutista. O que significa absolutista, né? É que o czar, né, o imperador, ele detém todo o poder em suas mãos, ele comanda, e ele é a própria lei. Então, aqui nós temos a figura de Nicolau, que é esse aqui que vocês veem na imagem, né? Nicolau, ele vai ser o último czar da Rússia, e é durante o seu governo que até que se tem um processo de industrialização, né, maior, com o apoio de potências industrializadas, como a França e a Inglaterra principalmente, né, para aquisição de máquinas, né, e aí as primeiras indústrias vão estar crescendo nesse momento do governo de Nicolau, que ele tem como maior ênfase o início do século XX. Mesmo com tudo sendo proibido, né, tendo a opressão, tendo a perseguição de qualquer manifestação contrária ao governo pela polícia secreta, né, Okrahona, vai surgir esse partido na clandestinidade, claro, o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido ele se inspira nos escritos de Karl Marx, principalmente, né, o Manifesto Comunista e os seus livros O Capital, e tem como objetivo acabar com o poder do czar, então, né, tirar o czar do poder, né, riscar o czar da história da Rússia e também implantar o socialismo. Só que quando esse partido, né, se instituiu em 1898, essa era a proposta. Com o passar do tempo, surgiram líderes dentro do partido que disputavam qual seria a maneira de implantar o socialismo. Por exemplo, surgiu Martov, que pensava
diferente de Lenin, que é outro sujeito até que a gente vai falar um pouco mais. Então, o que é que nós temos? O partido, então, ele vai se desmembrar em duas alas. Uma ficou conhecida como menchevique, que significa minoria, e os mencheviques vão ser liderados por Martov. A ideia principal que eles vão pregar é que o socialismo deve sim chegar na Rússia, mas não no momento que eles estavam vivendo. Ainda seria necessário, segundo os mencheviques, um apoio da burguesia unida aos operários, primeiro para fazer uma revolução burguesa, para estruturar primeiro um capitalismo industrializado e posteriormente seguiria para o socialismo. Já os bolcheviques, que significa maioria, eles queriam, liderado por Lenin, eles queriam uma ditadura do operariado, que seriam, os operários tomariam o poder, dominariam o Estado, até que houvesse um processo de divisão, distribuição de renda, distribuição de riquezas, para todos igualmente. Então, resumindo, mencheviques queria sim uma revolução socialista, mas de forma paulatina, mais devagar. Já os bolcheviques queriam uma revolução imediata e que seus partidários fossem revolucionários verdadeiramente, revolucionários não de hora, mas revolucionários profissionais, como Lenin chamava. Diante disso, nós temos o ensaio geral da Revolução. Foi assim que ficou conhecido os movimentos da Revolução de 1905. O que acontece? A Rússia, mesmo sem ter condições para ser uma potência imperialista, começou a querer, alçar, desejar, sonhar o território da Manchúria e da Coreia, que eram territórios pertencentes à China. Diante disso, o Japão, que já estava industrializado, possuía um exército moderno, também queria o mesmo território da Manchúria e da Coreia. Diante disso, vai haver a guerra russo-japonesa entre 1904 e 1905. Durou em torno de 18 meses. Essa guerra, a Rússia, por pensar, eu sou um país europeu, já tem uma certa tradição, já participei de vários conflitos, então a Rússia subestimou seu inimigo, que seria o Japão. Acredita-se, eu tenho essa teoria e eu sei que vocês vão concordar, onde concordar, acredita-se que a Rússia desconhecia o fato, do elemento surpresa do Japão, que seria o Jack Chan e o Goku, que com o Kamehameha acabou com a Rússia durante essa guerra, Então, a Rússia vai perder a guerra, a Rússia vai entrar em um processo de recessão econômica por causa da guerra, teve que aumentar os impostos, a população estava passando por fome para sustento dessa guerra, então, a pequena guerra de 18 meses contra o Japão, que é um país asiático, foi o suficiente para destruir aí grande parte da riqueza da Rússia. Resultado: a população com fome e miséria elevada ao cubo, já estava uma situação dramática, trabalhadores sendo explorados, sem nenhum direito trabalhista. Eles vão fazer uma espécie de manifestação pacífica em janeiro de 1905. Foi até guiada por padre, e eles tinham a ideia de não pegarem armas, os operários, eles pararam os trabalhos, se dirigiram até o Palácio de Inverno, onde fica o czar, e diante disso eles levavam uma carta. No caminho eles cantavam músicas: salve o czar, salve o nosso amado e querido czar. E aí a gente percebe que eles realmente acreditavam que o czar seria uma pessoa boa, Nicolau II, E qual é a ideia? O czar não sabia a fome e a penúria que a sua população estava passando. Então eles foram cantando alegremente até o Palácio de Inverno. Quando chegaram lá, foram recebidos a tiros. E esse episódio, então, ficou conhecido como Domingo Sangrento. É o episódio em que o czar vai reprimir uma manifestação pacífica, onde tinha crianças, idosos, mulheres, e que muitos foram mortos. Isso desencadeou vários outros movimentos, motins, tá? Como da imagem, que a gente está vendo aqui ao lado. Aqui nós temos os marinheiros de um navio de guerra chamado Encoraçado Potemkin, em que eles dominaram o navio, tomaram o navio,
a partir de um estopim, né? Os marinheiros eles já passavam, eles sofriam punições dentro das embarcações, nos treinamentos, né, para a guerra, mas também em conflitos. Esse barco em especial tinha acabado de retornar da guerra contra o Japão e eles já iam sair para mais um treinamento de guerra, e o estopim foi o quê? Além de toda a situação de exploração, além de baixos salários, né, para os soldados, o estopim foi o fato deles verem que a comida que ia embarcar, que eles iam ter que consumir, era carne podre, né? E já tinha larvas e eles se negaram a comer, mas mesmo assim, a partir daí, foi feita a comida, os marinheiros se negam a comer, alguns são castigados e eles se amotinam e tomam o navio, né, encoraçado Potemkin. Eles vão circulando por vários portos da Rússia, impulsionando as pessoas a se rebelarem contra o governo do czar, e depois acabam, né, desistindo de tudo isso, já que estão sofrendo represálias, e eles saem, né, desembarcam na Romênia e explodem um navio encoraçado Potemkin. Isso mostra a instabilidade política do governo do Nicolau II no ano de 1905. Para acalmar os ânimos, o governo promete que vai criar uma assembleia para fazer uma constituição. Essa assembleia, né, ficou conhecida como Duma. Para nós, a tradução é assembleia, tá? Mas a maior parte daqueles que participavam como espécie de deputados, né, que participavam dessa assembleia, eram pessoas que eram da elite, né, que estavam junto no poder, junto com o Nicolau II. Então foi meio que de fachada para, de certa forma, acalmar os ânimos. Mas aí foi permitido, teve liberdade de associação, liberdade de partidos, e foi organizado, né, esse movimento, que não seria um partido, tá? Mas é algo que vai ganhar força de 1905 até 1917, que é onde tem a revolução mesmo que a gente vai estudar. E os sovietes, né, conhecido como conselho, para nós tradução é conselho, ele vai ser formado por operários que vão estar sempre em reuniões, em discussões, né, sobre as suas condições, sobre as condições, né, das possíveis greves, toda essa estrutura. Diante disso, a gente chega no ano de 1917. Então, 1905 vai ser esse ensaio e 1917 vai ser, né, 1917 vai ser o ano realmente da revolução propriamente dita. A Rússia estava na Primeira Guerra Mundial desde 1914, agosto de 1914. A Rússia entrou em defesa da Sérvia e depois foi acionada as alianças e estava lutando do lado da Tríplice Entente. O que acontece? A Rússia não tinha exército suficiente, né, para estar dentro de um sistema de guerra como a Primeira Guerra Mundial. Não tinha estrutura bélica. Teve que fazer um recrutamento forçado do seu exército. Então, camponeses que sem treinamento nenhum se lançaram na guerra. A Rússia teve que aumentar os impostos para se sustentar na guerra. De 1914 a 1917, já se tinha um número de 5,5 milhões de mortos, só de soldados, sem contabilizar as pessoas que morreram de fome, né, na Rússia para sustentar esse conflito. Também tem aí, para somar, a questão de um frio além do comum, né? A maior parte das cidades russas estava a menos 25 graus. Isso prejudicou plantações, isso prejudicou o transporte de alimentos por toda a extensão territorial, já que a Rússia, por ser grande, enorme, imensa, né, os alimentos eles eram transportados dentro do território, né, pelas vias férreas, que estavam congeladas. Então, o alimento não chegou nem nas tropas e não chegou também em outras cidades mais longínquas. Também tem o fato de, pelos trens não conseguirem trafegar por conta do frio, né, da nevasca, algumas indústrias não conseguiram ter acesso à matéria-prima, tiveram que paralisar seus trabalhos e muitos ficaram desempregados. Então, junto a todo esse contexto, as pessoas estão insatisfeitas. E aí, sem liderança nenhuma, sem organização nenhuma, as mulheres se resolveram ir para as ruas, né? E acabaram as mulheres iniciaram na Rússia um movimento de greve. Isso se deu em fevereiro
de 1917, tá? Em outras fontes vocês podem ver que foi em março, né? Mas é por causa do calendário russo, que tem uma diferença de 13 dias em relação ao nosso calendário. E aí o que é que acontece? Os mencheviques, como eu acabei de explicar para vocês, que defendiam uma revolução socialista mais de forma tranquila, paulatina, sem pegar em armas, acabaram tomando esse movimento sem liderança nenhuma para si e se uniram à burguesia. E depois de pressão, apoio dos soldados que começaram a apoiar o movimento, o Nicolau II não teve outra opção a não ser renunciar ao cargo de czar. Então ele renuncia, ele e sua família inteira, né, filhos e esposa, vão ficar em prisão domiciliar até um possível julgamento. Então quem vai assumir o poder são os mencheviques, mais a burguesia, fazendo aí um governo provisório. Só que esse governo provisório não implantou o socialismo, esse governo provisório de fevereiro não mudou a estrutura de vida, né, dos camponeses e nem dos operários e não tirou a Rússia da guerra. Então isso gerou várias insatisfações, foi quando, em abril, Lenin, depois de fazer um acordo com a Alemanha, Lenin, porque ele precisava entrar dentro da Rússia para iniciar um processo revolucionário, Lenin faz um acordo com a Alemanha de que se a Alemanha permitisse ele atravessar todo o território alemão e chegar na Rússia, ele, quando chegasse na Rússia, ia impulsionar uma revolução de cunho socialista e tiraria a Rússia da guerra. Um fato que beneficia a Alemanha diretamente dentro dessa guerra, como a gente discutiu em aulas passadas. E aí o Lenin, ele chega em abril dentro da Rússia, é aclamado como herói, todo mundo chega, né, e ele é o herói, e ele vai, em seus discursos e alguns escritos, estabelecer as teses de abril. O que é isso? São preceitos socialistas, são ideias socialistas que ele está apresentando. Ele vai conclamar a população a não aderir ao governo provisório aí, que era unido à burguesia, dizendo que estava extremamente errado, porque isso não garantia melhorias de vida para a população. Ele vai, então, dizer que é preciso e é necessário a implantação de uma república dos sovietes, lembrando que sovietes é um conselho dos operários, então seria uma república dos operários. E o grande lema, né, pão, paz e terra. Pão, porque a população está passando realmente fome, faltando um alimento básico, né, que é o pão. Paz, porque ele está aí indo de acordo com o desejo e a vontade dos soldados, né, que é a paz, realmente no sentido de acabar com a guerra, e terra, né, que seria a distribuição de terra aos operários. Eles vão estar alimentando esse processo revolucionário. Em julho, tem-se uma tentativa de tomar o poder, mas Lenin ainda não tem, junto aos bolcheviques, total apoio, então eles não conseguem, até que em outubro de 1917 foi feita uma revolução realmente de cunho socialista, em que bolcheviques, mas o Lenin, eles vão pegar em armas, vão ter o apoio de marinheiros e soldados, e eles vão cercar o Palácio de Inverno, onde estava o governo provisório. O governo provisório de Alexander Kerensky vai abdicar, ele vai fugir, né? O Alexander vai fugir da Rússia, e então é implantado o governo que agora tem como líder o Lenin, tá? Isso vai entrar em um processo de nacionalização das empresas, porque muitas empresas, indústrias que existiam dentro da Rússia eram estrangeiras, né, eram em especial da Inglaterra, então elas são nacionalizadas, nenhum lucro irá mais para os países estrangeiros. Os bancos também, mesmo os bancos agora eles são de domínio do Estado, tá? De dominação do Estado na figura de Lenin, não mais a dominação dos banqueiros. As terras, né, vão ser desapropriadas, né? Isso é um processo, não é de uma hora para outra, mas é um processo que vai começar a acontecer. As terras vão ser desapropriadas e vão começar a ser distribuídas aos camponeses, e Lenin vai tirar imediatamente a Rússia da guerra, assinando, pouco tempo depois, o Tratado de Brest-Litovsk, né? Esse tratado ele vai afirmar a saída da Rússia, beneficiando a Alemanha, né? A Alemanha ganhou territórios ricos em minérios, rico também em indústrias que eram da Rússia, e assim a Rússia sai da guerra, né? Aqui é só para a gente entender um pouco quem é essa figura de Lenin. Lenin, ele pregava que o socialismo ia chegar nem que fosse pelas armas e pela força. A gente tem que entender que para um governo desse se implantar, ele precisa acabar com a força de alguém.
Então, Lênin, em um das suas ordens, né, ele gostava de dar muitas ordens. Alguns dizem que ele é um revolucionário de poltrona. Ele ficou mais nos bastidores, indicando o que seria feito, que tipos de violências seriam feitas. Nos primeiros meses, pelo menos 800 pessoas foram mortas. E aqui a gente tem das falas do próprio Lênin. Enforquem, repito, enforquem para que as pessoas possam ver. Não menos de 100 kulaks conhecidos, homens ricos, sanguessugas. Quem são os kulaks? São alguns camponeses que, com o passar, né, do processo bem anterior a Lênin, essa revolução, conseguiram ascender, né, economicamente. É uma espécie de classe média, né, os kulaks. E tá aí um pouco do recado dado, né, pela essa proposta socialista, que se implantou a partir de um governo extremamente autoritário. Para a gente finalizar, é preciso entender que houve um processo de implantação do socialismo, tá? É um processo, né? Vai haver conflitos para que isso aconteça. Primeiro, a Rússia vai se isolar dentro, né, do seu próprio território, porque a maior parte dos países capitalistas não vão querer ter contato, né, com esse sentimento e essa revolução nascente. Então, aí, o que é que nós temos? Nós temos uma guerra civil, né, russos versus russos, um exército branco. Esse exército branco, ele é o exército de mencheviques, que foram perseguidos pelo governo de Lênin. Ele é um exército de burgueses, exército de nobres e ainda de apoiadores também da monarquia, do retorno do czar Nicolau II ao poder. Também faz parte desse exército branco os países estrangeiros, né? Com o final da guerra, eles passam a apoiar o abafamento, acabar realmente com essa revolução russa. E temos o Exército Vermelho, formado em especial pelos bolcheviques. Quem comandava o Exército Vermelho, a figura de Trotsky, lá na frente a gente vai falar sobre ele. Essa guerra civil vai se perpassar de 1918 a 1921, e só durante essa guerra a gente tem em torno de 10 milhões de mortos, né? Contando pessoas que morreram de fome por causa de toda a organização econômica, pessoas que foram mortas por traição, pessoas que foram mortas no exército, dos dois lados, enfim. Foi um massacre, tá? Uma guerra civil, a gente sabe que quem sai destruído é o próprio país. E durante essa guerra, enquanto as pessoas estavam preocupadas com a guerra, o que nós vamos ter no ano de 1918 é a morte de toda a família do czar, tá? O czar estava em prisão domiciliar, como eu falei, e Lênin, com o alto escalão aí dos bolcheviques, vão decidir que eles têm que morrer para que não haja o desejo, né, de ressuscitar uma monarquia que já tinha acabado. Então, eles vão chegar à noite na casa em que os bolcheviques, né, o Exército Vermelho, vão chegar à noite na casa que o czar estava preso. Toda a família vai ser descida até o porão e eles vão ser mortos, né, a tiros. Seus corpos vão ser enterrados numa floresta próxima, como indigentes. Então, aí é uma forma de encerrar totalmente esse czarismo. Para se manter nessa guerra, né, esse processo de guerra civil, houve a proposta de comunismo de guerra. O que é isso? Para manter o exército foi necessário que todo o excedente, tudo aquilo que foi produzido, que sobrou, ele deveria ser do Estado. Foi aumentado os impostos, né? Claramente a gente vê aí, né, os ecos daquilo que existia antes. E a população ficou numa penúria. A Rússia economicamente estava devastada a partir dessa guerra civil. E mesmo o Exército Vermelho saindo vitorioso, a situação econômica não era das melhores. Então, Lênin tomou a decisão de fazer e organizar a NEP. O que seria a NEP? NEP, ela na tradução aí está na sigla em inglês, New Economic Policy, né? Nova economia política ou nova política econômica.
a NEP seria, segundo Lênin, um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então, é um passo para trás, um passo no capitalismo para dar 2 passos no socialismo. Como é que isso funcionaria? Foi permitido algumas pequenas propriedades privadas, foi permitido algumas empresas privadas e que o lucro seria submetido, né, para o melhoramento econômico da própria Rússia. Então, aí a gente vê que a gente não tem um socialismo pleno, tá? A gente tem uma mescla com o capitalismo e aí fica meio que na dúvida realmente de que nome dar a essa organização e a esse sistema, tá? Foi estabelecido também a partir dessa guerra civil que só existiria um partido, o Partido Comunista, né, com a bandeira vermelha, simbolizando todo o sangue derramado pelos revolucionários. E em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia passa a ser apenas um dos países dentro de todo esse sistema aí que passou a ser chamado de URSS, não é? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro desse sistema, né, a gente tem a unificação de interesses comandados a partir da Rússia, em que várias localidades vão ofertar, né, seus alimentos, vai sofrer opressão de várias nacionalidades e vai se ter aí um sistema opressivo, né, uma espécie de ditadura socialista. Quando Lenin morre, em 1924, ele não deixou uma carta-testamento que pudesse indicar o seu substituto. Então, houve uma disputa entre Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho, e Stalin, que era o chefe supremo do Partido Comunista, tá? Então, Stalin, com toda a sua esperteza, ele vai assumir o poder. Trotsky vai fugir, né, da União Soviética. Depois ele vai ser morto, ele vai se refugiar no México e lá mesmo o Stalin vai conseguir com que a polícia secreta identifique Trotsky e mate, tá? E aí começa um processo de stalinismo, que é algo que a gente vê muito aí durante o processo da Guerra Fria, tá? Então é isso, né, que a gente tem para trabalhar hoje. Nas próximas aulas a gente já vai ver outro contexto, encerrando aqui mais um capítulo. Então, até mais!